Oi pessoal, e aí, tudo certo? Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos no total que eu vou fazer mostrando para vocês a associação de resistores. Nesse primeiro vídeo a gente vai tratar sobre associação em série de resistores. No segundo vídeo a gente vai ver sobre associação em paralelo e no terceiro associação mista. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha? Oi pessoal, vamos lá. Então a gente pode obter diferentes valores de resistência em um circuito interligando resistores entre si. Por exemplo, se nós precisarmos de uma determinada resistência que não é um valor comercial de resistor, a gente faz algum tipo de associação para obter uma resistência desejada. Três tipos de associação mais comuns são a associação em série, a mista e a paralela. A gente vai estar abordando agora nesse vídeo a associação em série. A gente pode visualizar aqui, nesse circuito que está na tela, uma relação entre a lâmpada e o interruptor. Essa lâmpada ela só vai acender quando o interruptor for fechado. Então aqui nessa tela aí a gente pode verificar um diagrama do lado esquerdo, o diagrama funcional, e do lado direito agora o diagrama unifilar. Então a gente tem uma lâmpada nesse momento apagada e não há circulação de corrente elétrica nesse circuito, certo? No momento que nós fechamos esse interruptor, a corrente elétrica percorre todo esse circuito. Então ela sai do polo positivo da fonte, passa pelo interruptor, que agora está fechado, passa pela lâmpada, que é uma resistência, e retorna para o polo negativo da fonte. Tem-se, nesse caso aqui, um circuito fechado, e com isso a corrente elétrica ela passa, certo? Como que a gente identifica resistores em série? Então, os circuitos elétricos eles podem ser classificados, considerando a ligação entre as cargas desse circuito. Um circuito série ele possui todas as cargas ligadas sequencialmente, de modo a estabelecer então apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica. Por isso é considerado um divisor de tensão, certo? Se a gente tiver mais do que um resistor, ou seja, 2 resistores, 3 resistores, a gente vai ter um divisor de tensão em cada resistor. Esse é um assunto para um outro vídeo mais para frente, quando a gente trabalhar com lei de Ohm, ok? 2 resistores estão em série somente se os terminais de um resistor estiver ligado ao terminal do outro resistor. Olha só, nós temos um exemplo desse circuito aí que eu mostrei na tela para vocês. Nós temos 2 resistores. Qual que é o conceito que eu acabei de falar? Somente estarão em série 2 resistores se um terminal de um resistor, que eu posso dizer que é esse terminal aqui, está conectado ao outro terminal do outro resistor. Aí a gente caracteriza uma ligação em série, certo? Então eu posso afirmar que R1 e R2 estão em série. Aqui nós temos um outro exemplo. Também eu tenho R1 e R2, e se eu seguir a teoria de associação em série, vamos lá, vou repetir novamente. 2 resistores estão em série somente se um dos terminais de um resistor R1, está aqui, estiver conectado ao outro terminal do outro resistor. Ok? Isso está acontecendo, ok? Porém, no meio dessa ligação do R1 e do R2, nós temos um outro resistor que está fazendo uma derivação. Nós temos um nó aqui, destacado em preto. Isso descaracteriza uma ligação em série, ok? Ah, professor, então uma ligação em paralelo? Também não, a gente não pode afirmar isso. A única coisa que a gente pode afirmar é que não é uma associação em série. Ok? A gente vai ter que fazer outras análises. Então, eu posso afirmar que nesse circuito do lado direito, R1 e R2 não estão em série,
certo? Dois terminais, um terminal de um resistor conectado a um terminal do outro resistor, e não tem nenhuma derivação saindo dessa ligação, que nem a gente está vendo aqui no R3. Se não tiver nenhuma derivação, ok. Ah, professor, mas é só quando tiver um resistor nessa derivação? Não, pode ser uma outra fonte, por exemplo. Certo? A gente poderia ter uma fonte de tensão aqui. Então não é somente um outro resistor, é qualquer derivação que saia dessa união entre os dois resistores. Certo? Então vamos lá. Esse circuito aqui que está na tela, a gente pode ver três resistores, o R1, o R2 e o R3. E eles estão conectados a uma fonte de tensão que eu denominei aí de fonte, certo? A corrente elétrica ela só percorre um circuito fechado, a gente já sabe disso. Então, se a gente retirar um resistor desse circuito, que nem eu retirei o R2 agora, eu não vou ter circulação de corrente elétrica nesse circuito. O que eu posso afirmar com isso? Eu afirmo que em uma associação em série, a gente tem uma relação de dependência entre os resistores. Se eu tirar um ou mais resistores dessa associação, a gente acaba abrindo o circuito. E aí o meu circuito não é mais o mesmo, meu circuito não percorre, não tem mais corrente elétrica percorrendo ele. Então a gente tem essa relação de dependência entre os resistores de uma associação em série. Certo? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, esse circuito também com três resistores, tá? O R1, o R2 e o R3. E eu tenho os dois terminais aqui, que eu posso botar uma fonte, eu tenho qualquer outra parte do circuito aqui para o lado esquerdo. A resolução então do circuito elétrico ele se baseia na redução de um circuito contendo múltiplos resistores. Nesse caso aí nós temos três. Para tentar simplificar esse circuito. Esse processo a gente chama então de associação de resistores, né? Após a gente fazer essa associação, a gente vai chegar em um resistor equivalente. A gente dá o nome de resistência equivalente. Eu substituo todos os meus resistores que eu tenho no circuito, nesse caso R1, R2 e R3, por um único resistor que eu vou chamar de resistor equivalente ou resistência equivalente, certo? Então, numa associação em série a gente usa essa equação que está na tela aí. REC, né, o resistor equivalente, é igual ao R1 mais o R2 mais o R3 mais o R4, 5, 6 mais Rn, certo? Aonde o resistor equivalente, o REC, né, é a resistência equivalente de todos os resistores presentes no circuito, nesse caso só 3. R1, R2 e R3 nessa expressão ali de cima, né, e o R4 também, são os resistores do circuito. O Rn representa o número de resistores presentes no circuito. Se eu tiver 10 resistores em série, eu vou ter R1 mais R2 até o R10, certo? Eu vou somar todos eles. Resumindo, o resistor equivalente de uma associação em série é a soma desses resistores que estão em série, certo? Olha só, esse exemplo 1 aqui, ó. Determine a resistência equivalente vista pela fonte E1 do circuito a seguir. Então nós temos aqui essa fonte E1 de 12 volts, temos o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3. Concordam que estão em série? Olha aqui, ó. O terminal aqui do lado direito do R1 está conectado no terminal do lado esquerdo, ou no terminal de cima, melhor dizendo, do R2. O terminal de baixo do R2 conectado no terminal do lado direito aqui do R3. Então a gente está caracterizando aqui uma associação em série desses três resistores. Nessa nossa aplicação aqui, pouco importa se é uma fonte de tensão contínua ou uma fonte de tensão alternada. Se é 12 volts, se é 24 volts, se é 220 volts. Para nós não interessa nesse momento. Aplicando aquela equação que eu passei anteriormente,
R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3, né? Nós teremos que o resistor equivalente é igual a 50 ohms do resistor 1, mais 100 ohms do resistor 2, mais 350 ohms do resistor 3, chegando a um valor de resistência equivalente igual a 500 ohms, ok? Com isso, pessoal, eu posso simplificar esse circuito que está na tela de vocês por um circuito bem menor, só tendo um resistor, que é o resistor equivalente. Então, o meu circuito aqui do lado esquerdo, ele pode ser simplificado por esse circuito aqui debaixo da tela. Então, a fonte E1 continua, 12 volts, e o resistor equivalente agora ele tem o valor total de 500 ohms. Vamos lá para o exemplo 2 agora. Também determinar a resistência equivalente vista pela fonte E1 no circuito a seguir. Que na verdade é a fonte E2. Nós temos agora um resistor R1, um R2, o R3 e agora temos um outro resistor aqui, o R4. A mesma coisa. Terminal do lado direito do R1 conectado no terminal do lado esquerdo do R2, terminal do lado direito do R2 conectado no terminal direito do R3, terminal esquerdo do R3 conectado no terminal direito do R4. Isso caracteriza uma ligação em série, não temos nenhuma derivação aqui no meio desse circuito. Então a gente pode aplicar aquela equação R equivalente igual a R1 mais R2 mais R3, agora vai entrar o R4, ó, certo? R equivalente é igual a 20 ohms do resistor R1, mais 80 do resistor R2, mais 35 do resistor R3, mais 15 do resistor R4. Teremos, portanto, uma resistência equivalente de 150 ohms. Então, esse circuito aqui do lado esquerdo pode ser simplificado por esse outro circuito aqui embaixo, onde a fonte E2 de 24 volts, ela está conectada a um resistor equivalente de 150 ohms. Então a nossa atividade de hoje chega ao fim, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí embaixo. Um abraço.